Eu convidaria você, por favor, a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 26. Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, o versículo de número 52. Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, e versículo 52. Então Jesus disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Amado e querido Deus, fala aos nossos entendimentos e aos nossos corações. E abençoa-nos aqui, Senhor, pelo teu poder. É o que nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Este episódio está dentro da ocasião em que Jesus é preso. Naquele momento, onde Jesus estava orando, onde Jesus foi com seus discípulos ao jardim conhecido como Getsemane, e ali orou, e ali agonizou. Nesse mesmo lugar, Jesus foi preso, aprisionado, indicado por Judas Iscariotes e preso por aquele grupo, por aquela corte enviada contra Jesus. E este fato está relacionado ao que aconteceu quando Pedro, sabemos isso pelos demais evangelhos, tomou da espada que tinha e golpeou ao servo do sumo sacerdote chamado Malco, decepando a sua orelha. Então a ordem de Cristo naquele momento foi: embainha. Em outro texto diz: guarda a tua espada, embainha a tua espada, porque aqueles que lançarem mão da espada, a Bíblia diz então, perecerão pela espada. Em outro texto diz: aqueles que viverem pela espada, morrerão pela espada. Dessa forma, Jesus, ordenando a Pedro que guardasse a espada, dessa forma, Jesus também, curando a Malco, salvou a própria vida de Pedro e dos demais discípulos que estavam com Jesus, pois Jesus também disse: deixai-os ir, porque a mim é que buscais. Deixai-os ir. Assim Cristo se entrega no lugar dos seus discípulos e já ali salva literalmente os seus discípulos. Salva de serem aprisionados, salva de serem crucificados, salva de terem o mesmo destino que estava reservado para Cristo. Mas eu gostaria de chamar a atenção da relação que existe entre na bainha, a espada, e a cura de Malco. Essas duas coisas estão altamente relacionadas. E eu direi de uma maneira muito simples, resumindo o que eu poderia até afirmar que o Espírito Santo tocou em meu coração: se a espada estiver no lugar certo, ou se a espada voltar para o lugar que ela deve estar, que é na bainha,
também o ouvido voltará para o lugar onde ele deve estar. Ou seja, se a espada voltar para o seu lugar, os ouvidos voltarão aos seus lugares. E se os ouvidos voltarem aos seus lugares, será restituída a audição, a capacidade de ouvir. O que o Senhor deseja de nós não é que lancemos mão dessa espada, a espada de Pedro, mas sim que usemos a espada do Espírito. E tanto a espada de Pedro foi ao ouvido, como a espada do Espírito deve ir ao ouvido. A espada de Pedro foi ao ouvido para decepar, e decepando, ensurdecer. Mas a espada do Espírito vai ao ouvido, não para ferir, mas para salvar. Vai ao ouvido para alcançar, a partir do ouvido, a alma e o espírito. Porque a espada do Espírito é cortante, a espada do Espírito é penetrante, a espada do Espírito alcança a alma, a espada do Espírito alcança o Espírito. A espada do Espírito não apenas toca, a espada do Espírito salva. Pois pela espada do Espírito não vem a ferir, pela espada do Espírito vem a fé. E se nós soubermos colocar a espada de Pedro, que eu chamarei a espada dos homens, porque até quando estaremos usando a espada de Pedro? Até quando estaremos usando os recursos, os instrumentos de Pedro, dos homens, e não usando a espada que deveríamos usar? A Bíblia diz que as nossas armas são as armas da luz. Há armas para serem usadas, mas essas armas não foram feitas para matar. Essas armas foram feitas para salvar. Essas armas foram feitas para libertar. Se a espada voltar ao seu lugar, eu direi que os ouvidos voltarão ao seu lugar. Muitos não estão ouvindo. Por quê? Porque a igreja tem usado a espada de Pedro e não a espada do Espírito. Porque a igreja tem usado a espada dos homens e não a espada de Deus. Porque a igreja tem usado aquilo que coage, aquilo que fere, aquilo que é agressivo. A igreja tem usado estas coisas. E nós temos valorizado estas coisas dentro da igreja. As metodologias humanas são valorizadas. Entenda bem, eu não estou querendo pregar contra a razão humana, contra a inteligência humana, contra a capacidade humana. O que eu estou querendo dizer é que nós temos que aprender de uma vez por todas a guardar a espada de Pedro. A espada de Pedro é desembainhada pelos temores de Pedro, pelo próprio zelo de Pedro, pelo desejo de Pedro de guardar, de proteger a Jesus Cristo. Nós não podemos dizer que foi uma maldade que moveu a Pedro. Foi amor que moveu a Pedro. Foi cuidado que moveu a Pedro. Mas Pedro, infelizmente, confundiu as coisas. Pedro, infelizmente, agiu de uma forma incorreta. E nós também podemos confundir. E não por uma maldade, não por uma ruindade, não por um desejo. Veja, o desejo de Pedro não era primeiramente ferir homens. O desejo de Pedro
era proteger a Cristo. E muitas vezes quando nós estamos querendo proteger a Cristo, muitas vezes quando nós estamos querendo defender a Cristo, nós agimos de uma forma fora da vontade de Deus. E ferimos homens. É tão fácil ferir homens. Sabe, os homens, por mais fortes que sejam, por mais saudáveis que sejam, nós somos frágeis. Um dos grandes impedimentos que há das chamadas viagens interplanetárias é a fragilidade do homem. Porque o homem quase que fatalmente pereceria numa viagem muito longa pelo espaço. O corpo do homem é frágil. Mas não apenas o corpo do homem é frágil, as emoções do homem são frágeis. O homem em si é frágil, mas ele não tem muita consciência dessa fragilidade. Quando nós nos deparamos com momentos como o momento da morte, temos alguma consciência da nossa fragilidade. A idade também nos ajuda a termos consciência. Esses dias mesmo eu estava me lembrando de como eu agia e como eu preparava a minha mala, se bem que Luiziana prepara muitas vezes a minha mala, mas como eu preparava a minha mala para viajar quando eu era bem mais jovem. Sabe, eu colocava as coisas assim. Eu não pensava bem no que iria fazer. Hoje, quando eu arrumo a minha mala muito mais pensando. E pensando, sabe o quê? Nos imprevistos. Quando nós somos jovens, nós não pensamos tanto nos imprevistos. Quando você é jovem e prepara uma mala, você não coloca um guarda-chuva. Quando você tem mais idade, você coloca um guarda-chuva. Porque você diz, pode chover. Quando você é jovem, você não coloca um casaco. Quando você tem mais idade, você coloca um casaco, pode fazer frio. Sabe, meus irmãos, a minha necessaire cresceu, aumentou tanto. Eu não sei da tua, mas a minha. E sabe do que ela cresceu? Não é apenas pasta de dente, sabonete ou shampoo, é remédio. Você agora, ou eu agora, tenho os meus remédios e a necessaire está crescendo. Quando nós éramos jovens, agora eu digo nós, não pensávamos em muitas coisas. Eu ouvi uma pessoa falando e dizendo, puxa, eu e meu sobrinho entramos na piscina. E eu entrei na piscina, segurando na borda, segurando na escada, com cuidado, e colocando o pé e sentindo a temperatura da água, para ver se não está gelada. Porque eu tenho mais de 50 anos, e meu sobrinho veio correndo e se jogou, porque ele tem 18 anos. Quando você tem 18 anos, você não quer saber se a água está fria ou se a água está quente, você quer se jogar nela. Mas quando nós começamos a ter consciência da nossa fragilidade, quando nós começamos a ter consciência que nós não somos imortais, nós começamos a agir diferente. E sabe, em particular a juventude, é verdade o ditado, a ignorância é uma benção. Porque quando você tem conhecimento, quando você sabe dos perigos, você não age. Mas isso só vem com a maturidade. Isso só vem com o passar do tempo. E eu propriamente não gostaria de ver um jovem excessivamente cuidadoso. Porque a ousadia deve fazer parte da juventude, para que alcancemos o que devemos alcançar. Mas a prudência deve fazer parte da idade. Não apenas da velhice, da maturidade, para que não percamos o que alcançamos. Amém?
Sabe, as coisas devem estar no seu devido lugar. Durante a história da igreja, temos visto os Pedros usando a espada de si mesmos, mas ferindo os homens que salvando. Mas Jesus não tem esse propósito, e Jesus deseja que nós possamos agir. Imagine como crerão, diz a palavra, se não ouvirem. Jesus veio para dar ao surdo a capacidade de ouvir, e não para o que ouve a surdez. Mas a espada fere, causando a surdez, e aí se volta a pergunta: como crerão se não ouvirem, se não houver quem fale? Mas se quem fala, se quem deveria falar, fere, meus irmãos, deixe-me dizer uma coisa. A maior parte das vezes, a nossa palavra, a nossa pregação, o nosso testemunho, a nossa evangelização não é efetiva, não é eficiente, porque nós primeiro ferimos e depois pregamos. E porque ferimos, impedimos pelo ato de ferir que a pessoa possa ouvir. Naquele dia, Jesus restaurou, eu diria, o último milagre antes desse momento sacrificial de Cristo foi devolver a Malco a sua orelha. Eu acho que deve ter sido uma situação muito, mas muito estranha para Malco. Malco não estava ali para ouvir a Jesus. Malco não estava ali porque era amigo de Jesus. Malco estava ali para prender Jesus. Malco estava ali para fazer mal a Jesus. E Jesus trata Malco de uma maneira. Imagine um homem que não crê em Cristo, e ele é atingido com toda a sua incredulidade. Toda a sua incredulidade não impediu que ele fosse atingido por um milagre de Cristo em sua própria vida, em seu próprio corpo. Nós limitamos muito o milagre à fé de quem é tocado pelo milagre. E se ele não é tocado pelo milagre, se o milagre não acontece na vida dele, logo dizemos porque não creu. Agora diga-me o seguinte: que fé tinha Malco? Ele deveria estar talvez mais irritado do que fervoroso. Sua orelha tinha sido decepada. E eu vou dizer uma coisa: se Pedro pegou na orelha, é porque Pedro foi para matar. Ele foi para chegar na jugular de Malco. Ele foi usando a espada para quem naquela época, sabendo usar a espada, usava nos pontos que seriam mortais, mais rápidos possíveis para matar. Um deles era na carótida, atingindo no pescoço, decepando, abrindo, fazendo com que o oponente imediatamente caísse e morresse. Malco, imagino eu, não é a Bíblia que fala, eu imagino que Malco se desviou, que Malco tirou o corpo, e Pedro então decepou a orelha. Aquele homem cai.
já como qualquer um de nós agiria espontaneamente, leva a mão à sua orelha, o sangue está jorrando, a orelha no chão. Jesus ordena: guarda, põe a espada aonde a espada tem que estar. E guarde bem esta expressão: guarda a espada na bainha, põe a espada aonde elas têm que estar. E enquanto Pedro guarda a espada, Jesus restitui a orelha aonde a orelha devia estar. Essa é a grande mensagem. Se a espada estiver no lugar certo, os ouvidos também estarão no lugar certo. E nós precisamos restaurar isto na igreja. A espada tem que voltar ao lugar certo. A espada não tem que estar para ferir. A espada, esta espada, tem que estar para salvar. De quantos púlpitos a espada está sendo usada para ferir, para decepar, para prejudicar? Não estou julgando pregadores, não estou julgando a igreja, estou me julgando. A Bíblia diz: se nós nos julgássemos, é isto que fala a ceia do Senhor, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas uma vez que julgamos, uma vez que utilizamos da espada para ferir, quem viver pela espada, morrerá pela espada. Quem lançar mão da espada, perecerá pela espada. Uma vez que nós julgamos, a Bíblia diz, somos também julgados. Para quê? Para não sermos condenados. Porque nós já nos tornamos condenáveis quando condenamos. Nós já nos tornamos passíveis de julgamento quando julgamos. Há práticas nas Sagradas Escrituras que o problema não é entender, o problema não é explicar, o problema é viver. Eu sei que existem coisas difíceis de se entender. Volto a dizer, o que Pedro fez, muitos de nós faríamos no lugar de Pedro. E eu volto a afirmar, embora não percebamos, nós fazemos exatamente o que Pedro fez. O nosso impulso é reagir, é defender, é se tornar um paladino ou um justiceiro. Logo vem o ímpeto. O que aconteceu com Pedro? Um ímpeto protetor. Isso foi o que aconteceu com Pedro. E nenhum de nós está livre disto acontecer. Nenhum de nós está livre. Muitas vezes nós não entendemos. Mas sabe por que não entendemos? Porque há coisas que que possamos entender, para que entendamos, carecemos de fé. Uma das expressões interessantíssimas no capítulo de Hebreus, que nos fala sobre a fé, é o início da narrativa que diz: pela fé entendemos. Como eu gosto dessa expressão. Pela fé entendemos. Sabe, a fé não vem pelo entender. Não é necessário entender para que se tenha fé. Mas uma vez que temos fé, alcançaremos entendimento. Pela fé entendemos. Porque há coisas, meus irmãos, que não se pode entender senão por meio da fé. Pela fé entendemos que o mundo foi criado por Deus. Isso você entende pela fé. Isso você não entende pela ciência. Isso você não entende pela razão.
você entende exclusivamente pela fé. Você alcança entendimento pela fé. Você não pode entender isto fora da ação da fé. Eu me lembro quando, fazendo o 2º grau, um professor de biologia chegou e iria ensinar a teoria da evolução e coisas semelhantes a esta. E ele então perguntou na sala de aula quem acreditava em Adão e Eva. E eu levantei a mão. A turma inteira começou a rir. E o professor, um pouco, digamos, sem graça, constrangido pela situação, disse: eu, se fosse vocês, não riria. E a turma olhou: mas por quê? E ele respondeu: porque ele é o primeiro lugar do colégio. E se ele quer crer em Adão e Eva, ele pode crer. Enquanto você não tiver uma nota maior do que a dele, você não pode rir dele. Naquele dia eu fui defendido. Mas eu não posso julgar as pessoas que riram de mim, porque elas não têm fé. E nós só entendemos isto pela fé. Então que riam. Está dentro do direito de incredulidade deles rirem de quem crê. E nós não devemos nos aborrecer. Nós não devemos nos sentir diminuídos. Nós não devemos nos sentir humilhados. Nós devemos entender que nós somos bem-aventurados, porque nós só entendemos porque temos fé. Meus irmãos, outra coisa que só se entende pela fé é a salvação. Paulo diz que é escândalo. Paulo diz que é loucura. A palavra de salvação, o evangelho, a palavra da cruz. O mundo e a religiosidade não conseguem entender a palavra da cruz, porque a palavra da cruz só se entende pela fé. É por isso que nos é tão fácil, pelo impulso, lançarmos mão, tomarmos e usarmos o que não deveríamos usar. E nos é fácil julgar os que fazem isto, mas de fato nós também fazemos. Nós também reagimos desta maneira. Nós também lançamos mão da espada e entramos por um caminho de perecer pela espada. Sabe, tanto a espada de Pedro quanto a espada do Espírito chegam ao ouvido. A espada de Pedro chega ao ouvido para decepar. A espada do Espírito chega ao ouvido para conceder. Uma chega ao ouvido para tirar. Outra chega ao ouvido para dar. As duas são espadas, mas uma chega ao ouvido para decepar, para tirar, e a outra chega ao ouvido para dar. Dar o quê? Dar fé. É melhor uma espada que dá do que uma espada que fere. É melhor um golpe que salva do que um golpe que faz perecer. É melhor uma espada que concede a vida do que uma espada que leva à morte. Ambas chegam ao coração,
Quando a espada de Pedro alcança o coração, a morte. Mas quando a espada do Espírito alcança o coração, a vida. É melhor usarmos isto. A espada que concede a vida. E há uma lenda japonesa sobre uma espada mítica. Uma espada que curava e que ressuscitava. E a única maneira de curar e ressuscitar seria ser golpeado pela espada. E uma vez que fosse golpeado pela espada, estranhamente era curado e estranhamente se devolvia a vida. Isso porque na cultura japonesa, a espada é uma extensão da alma humana. Então, se a alma é nobre, ela concede vida. Se a alma é perversa, ela concede morte. Isto é lenda. Mas é uma lenda muito propícia a nós. Porque, de fato, há uma espada que cura. De fato, há uma espada que concede vida. De fato, há uma espada que ressuscita. E essa é a espada do Espírito. E a Bíblia diz: procura apresentar-se diante de Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, a espada do Espírito. Nós fomos chamados a esgrimar, a nobre arte. É interessante que duas lutas são chamadas da nobre arte: o esgrimar e o boxear. É chamada nobre arte, porque estas artes surgiram no meio da nobreza. E elas eram envoltas numa mentalidade de cavalaria, numa mentalidade de hombridade, de honra. Nós todos já ouvimos histórias de capa e espada, nós todos já ouvimos história da tábua redonda, nós todos já ouvimos história de Dom Quixote, de como ele, movido pela ideia belíssima dos valores da nobreza do cavaleiro galante, com a armadura reluzente. E ainda esta figura está em nossa cabeça. E nós deveríamos ser esses cavaleiros que usam a armadura da fé, que tem o escudo, mas que também tem a espada, que tem a couraça, o capacete, o cinturão e as sandálias. Aqueles devidamente paramentados, mas não paramentados para ferir o homem, mas paramentados para resgatar, para salvar, para libertar. As pessoas sofrem, as pessoas choram, e nós temos que ter ferramentas. Sabe, armaduras vêm da ideia de uma armação e da ideia de armadilhas. A armadura é o que nos protege de armadilhas. As armadilhas são as ciladas. As armadilhas são os laços. As armadilhas são aquilo que nos atrapam e nos prejudicam e nos ferem e nos podem levar à morte. Deus deseja nos proteger de todas essas coisas. Você, quando lê
narrativa da armadura, verá que todas elas são mais defensivas que ofensivas. A grande ênfase ou o grande enfoque da armadura não é atacar. Até mesmo o utensílio da armadura, que é para ataque, também serve para defesa. Porque a espada que ataca também defende. Mas o escudo defende. O capacete defende. A couraça defende. A sandália defende. O cinturão defende. Tudo isto defende. E até a espada defende. E nós deveríamos entender que as armas da luz, então, são muito mais defensivas que ofensivas. Mas quantas vezes nós pregamos e percebemos que há um evangelho sendo pregado ofensivamente? Ofendemos as outras religiões. Meus irmãos, eu não estou querendo fazer um discurso politicamente correto, mas eu não preciso ofender as outras religiões para pregar a Cristo, porque Cristo não é religião, Cristo é vida. É isso que nós temos que fazer. Eu não tenho que ofender o espírita, eu não tenho que ofender o budista, eu não tenho que ofender o islâmico. Eu tenho que respeitá-lo, mas apresentar a eles algo que não seja uma religião, apresentar a ele uma vida, porque vida é o que todos desejam. Se eu levar conceitos para ele, ele apresentará os conceitos, e conceito com conceito, tudo que acaba gerando é preconceito. E nós não podemos entrar numa guerra de conceitos. Isso é usar a espada de Pedro. Volto a dizer, Pedro não o fez movido por um sentimento de ruindade. Ele não saiu aquele dia com a espada dele dizendo: eu buscarei alguém para cortar uma orelha. Isso não estava no coração de Pedro. Mas quando ele viu o que estavam fazendo com Cristo, Pedro agiu. E eu vou dizer uma coisa: eu sei que Pedro está errado, mas eu prefiro 1000 vezes Pedro, pelo menos, do que Judas Iscariotes, que estava muito mais errado, e dos outros que não fizeram nada, fugiram. Pedro pelo menos agiu errado, mas agiu. É tão fácil eu hoje, lendo as Escrituras, condenar, apontar o dedo para Pedro, mas eu vou dizer uma coisa: é tão fácil nós fazermos isso na vida. Eu não sei se você já percebeu, quando as pessoas fazem, não falta críticos. Interessante que o crítico, a vontade que dá para falar com o crítico é: onde estava o Senhor quando nós estávamos fazendo alguma coisa? Se está tudo errado, por que não estava aqui e fez o certo? Eu sou crítico, não sei o quanto você é crítico, mas nós somos críticos. É importante termos uma consciência crítica. Sabe, o grande educador Paulo Freire falou sobre a consciência crítica. A consciência crítica é importantíssima. A nossa sociedade hoje está onde está porque lhe falta à nossa sociedade uma consciência crítica. Nós somos tão imediatistas. E é tão fácil manipular um povo imediatista. Um povo que deseja mais o socorrismo do que a prevenção. É tão fácil
Porque basta dar a necessidade imediata. Sabe, o povo, de uma forma geral, o povo não quer muita coisa. O povo quer paz. É a primeira coisa que o povo quer, é paz. O povo deseja justiça. Porque você há de convir comigo que não pode haver paz sem justiça. E havendo injustiça, como haverá paz? O Concílio Vaticano II definiu paz de uma maneira bíblica e inteligentíssima, dizendo: paz, ambiente onde reina a justiça. Aonde a justiça é estabelecida, a paz é estabelecida. Por que nos falta tanta paz? Porque existe uma injustiça social dentro da comunidade brasileira, chamemos assim, da realidade brasileira. Nós temos a injustiça, pessoas que têm muito, pessoas que não têm nada, pessoas que vivem numa abastança, pessoas que vivem numa escassez total. Tudo isso gera problemas. Jesus deseja trazer paz à nossa vida, e quando Ele traz paz à nossa vida, Ele traz justiça à nossa vida. Ele é a justiça em nossa vida. É interessante que na igreja deveria haver justiça. E quando não há justiça, quando há diferença, logo os problemas surgem na igreja. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que as viúvas dos helênicos, dos gregos, estavam sendo esquecidas. E as viúvas hebreias estavam sendo favorecidas. O preconceito estava lá. Não, esse não é hebreu. E ali todos eram judeus, entenda bem. Não havia gentio, é que era judeu de origem grega. Imagine isso. Dentro do próprio povo já havia preconceito. E isso, meus irmãos, era a igreja. E a igreja, quando surgiu, cheia do Espírito Santo, dirigida pelos apóstolos. E nós pensamos, um sonho. Muita gente fala, quero voltar à igreja primitiva. Meu irmão, se é primitiva, não volta. Pelo amor de Deus. Vá para uma igreja evoluída. Primitiva não. A igreja que nós temos que estar com os nossos olhos não é a igreja primitiva. Não é que Atos não tem importância. Não é que os princípios corretos da igreja não têm importância. Mas os nossos olhos devem estar no que a Bíblia chama da igreja gloriosa. É a igreja da frente e não a igreja de trás. Primeiro, meus irmãos, que eu não posso viver a realidade do século I. Nós estamos em outro século. Nós estamos enfrentando outra realidade. Há princípios eternos. Você concorda? Há princípios eternos. Mas há coisas que eram a realidade da época. Há coisas que eles passavam. Hoje nós nos reunimos em templos. Naqueles dias eles não podiam se reunir em templos. Eles não tinham um local de reunião. E se eles se reunissem, facilitava aos inimigos. Estão todos no mesmo lugar, vamos matá-los de uma vez. Eles se espalhavam. Era mais seguro estar espalhado do que estar reunido. Reunir uma multidão como as mega igrejas que existem em nossos dias. E não sou contra a mega igreja. Quem nos dera. Mas não temos. Mas se encontrasse 10 mil, 15 mil, ou como uma igreja que eu tive a honra de pregar uma vez, 25 mil pessoas. 25, você tem ideia do que é isso? 25 mil pessoas no mesmo lugar. Era o sonho de qualquer Nero. Podia matar 25 mil de uma vez. Mas nós devemos compreender. Temos que colocar as coisas nos seus devidos lugares.
Aonde está o nosso empenho? Onde está o nosso zelo? Aonde está a aplicação das nossas palavras? Que espada estamos usando? Carlos Magno estabeleceu o cristianismo não pela espada do Espírito, mas pela sua espada. Era quase converta-se ou morra. A Inquisição espanhola estabeleceu a fé pela imposição. E essas conversões foram falsas conversões. Foram imposições. Mas graças a Deus que vieram aqueles santos homens e mulheres que levaram o evangelho verdadeiro. O evangelho que vence a espada. Se os filósofos dizem que a pena é mais poderosa que a espada, por que ainda estamos mais pela espada do que pela escrita, do que pela palavra, do que pelos pensamentos? Veja, os pensamentos dos homens, o próprio homem, a própria sabedoria humana, chega à conclusão que o pensamento do homem é mais poderoso que a espada, quanto mais a palavra de Deus. É falta de inteligência usar a espada de Pedro em vez da espada do Espírito, porque a espada do Espírito é mais poderosa que a espada de Pedro. E nós deveríamos estar usando mais dessa palavra, usando mais desses argumentos, usando mais deste poder que salva, que liberta, que consola, que transforma, que encoraja, que exorta. Quantas pessoas, eu volto a dizer, estão doentes? Quantas pessoas estão entristecidas? Quantas pessoas estão arrasadas? Quantos estão vivendo na miséria? Há ricos que vivem na miséria. Porque miséria em si não é pobreza. Há pobres que não são miseráveis. E há milionários que são miseráveis. Essa coisa é estranha. Eu me lembro de uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer, e que ele era muito, como eu direi assim, controlado, para não dizer mão de vaca mesmo. E era pastor. E eu saía com ele e tudo mais. Ele era impressionante, meus irmãos. Porque tinha uma excelente colocação. E por causa disso um excelente salário. Mas ele era incapaz de comprar algo para alguém. Aquilo que nós fazemos normalmente, você sai com uma pessoa e tal, paga o refrigerante. Nunca. E um dia eu falei com ele assim, você não acha que existe alguma coisa na tua vida que precisaria mudar? Imediatamente ele falou, eu sei. Tem algo sim, que é uma dificuldade para mim. Eu disse, o que é? Gastar dinheiro. Eu disse, pelo menos você tem consciência. Você tem consciência. O homem era endinheirado, endinheirado mesmo. Mas ele era miserável. O que é que há de se fazer? Isso não tem que ser o nosso espírito. Nós temos que ser pessoas benevolentes, bondosas. Sabe, o Evangelho não te deu escolha. Escolha você tem antes de aceitar a Cristo. Aceita ou não. Depois de aceitar a Cristo, existe uma imposição na nossa vida
de sermos bons. Porque se somos de Cristo, temos que ser bons. Bondosos e no final, bonitos. Amém? Porque a alegria do coração, meu irmão, formoseia o rosto. Eu sei que há gente que você toma pela fé, que ficou formoso. Não é que você diz, não é possível que isso aqui seja formoso. Mas pode ter certeza que a alegria do coração vai dar formosura ao rosto. Creia na palavra e use a palavra, mas use no lugar certo. Troque a espada de Pedro pela espada do Espírito. E vamos viver o Evangelho em conformidade com o testemunho de Cristo. E aí estaremos dando um bom testemunho. Amém? Amado e querido Deus, nós nos entregamos em Tuas mãos e pedimos a Tua bênção aqui, o Teu favor aqui. E que o Senhor tenha misericórdia de nós, às vezes movidos ao Senhor por zelo. Estamos errando, estamos lançando mão de coisas que não deveríamos usar. Estamos indo contra o Teu propósito e contra o Teu desígnio. Mesmo assim, nós dizemos, a intenção é boa, mas a prática às vezes é errônea. Senhor, que usemos as armas da luz. Nós não podemos vencer usando armas erradas. Dá-nos a Tua bênção, dá-nos a Tua graça. Pelo poder do nome de Jesus Cristo. Abençoa todos que aqui estão. No nome de Jesus. Amém, Pai.